parte do seu processo. O meu rosto estava muito mais inchado, mas o meu rosto inchado não sou eu, ou a nova Liz, não, é a forma como eu estou. Isso não quer dizer que eu não posso voltar a ser quem eu era, e também não quer dizer que eu não possa me aceitar de uma outra forma, entende? Então eu acho que além desse sentimento de você não se reconhecer, de você se sentir ali vítima, refém daquela situação, um outro pensamento que o lúpus e a autoestima geram, a baixa autoestima geram, é de muitas vezes ninguém... Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um podcast DL7. Eu sou a Lorena Sena, sou fisioterapeuta, tenho diagnóstico de lúpus há 10 anos. E eu sou a doutora Liz Helena, nutricionista, diagnosticada com lúpus desde 2013. Nossa, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante para nós mulheres, que é a autoestima. Gente, isso é algo muito especial mesmo. A autoestima, ela é algo que faz a gente ter... Eu vou contar uma história e depois vou poder falar um pouquinho sobre mim em relação a isso, porque no momento que eu tô vivendo agora, isso é muito real na minha vida. Mas o que eu quero trazer é uma história de uma seguidora que me mandou uma mensagem no direct, me perguntando assim: doutora Liz, como é que você consegue manter a feminilidade? Como que você consegue manter a sua autoestima e, inclusive, se sentir desejada, se sentir assim, mulher, mesmo com esse diagnóstico? Porque desde que eu tive o diagnóstico, eu sinto como se isso fosse uma sentença para mim. Eu até fiz um post no meu feed relacionado a essa pergunta dela, porque eu achei algo assim importantíssimo, e é muito bacana estar falando sobre isso aqui, porque às vezes em um post só a gente não consegue falar tudo que a gente quer falar, né? Não consegue passar. Então eu respondi ela, eu gravei vários vídeos falando sobre isso com ela, porque isso é algo muito, muito real. A autoestima mexe com tudo, né? E afeta demais as mulheres, né? Acho que nós mulheres isso é uma coisa muito relevante. E com o lúpus, né? O lúpus, ele na verdade, na maioria das mulheres, ele afeta diretamente a autoestima, né? Porque se a gente para pensar, a maioria das mulheres que tem diagnóstico de lúpus, ou elas emagrecem muito ou elas engordam muito, né? Devido às medicações, a todos os fatores, né, que o diagnóstico traz. Os cabelos muitas vezes caem muito. Eu lembro que quando os meus cabelos caíram e eles voltaram a nascer, nasceram cabelos extremamente secos. Era uma secura tão grande que as pessoas que olhavam o meu cabelo crescendo achavam que eu tinha feito uma química que tinha cortado o cabelo, quebrado o cabelo. Porque era aquele cabelo seco, áspero, opaco, e que nasceu totalmente assim, desordenado. Então eu lembro que tem fotos minhas que o cabelo era bem curtinho, tipo de homem assim, né, já nascendo. E aí eu tinha que passar gel no cabelo para ele segurar aquele micro cabelo na cabeça, porque nascia assim um cabelo para cada canto, sabe? E nessa época a minha autoestima foi lá embaixo, porque eu tinha os cabelos pesados, brilhosos, sabe? E aí, meu cabelo nunca mais, inclusive depois do lúpus, foi assim. Hoje em dia ele é bem fininho, né? Aquele cabelinho bem ralinho, de bebê. E aprendi a lidar com o meu cabelo assim, a gostar do meu cabelo assim. Mas na época, pra mim, foi algo bem difícil. E eu lembro que a minha autoestima mexia muito comigo, assim. A minha mãe sempre foi uma pessoa que elevou minha autoestima. Então a minha mãe falava assim: minha filha, você é linda, você tá linda. Passa um gel assim nesse cabelo, põe de lado, você vai ver, você vai ficar parecendo aquelas atrizes de Hollywood que usam aqueles cabelos curtinhos. E eu chorava, falava: mãe, meu cabelo tá horrível, tá, sabe? E ela: minha filha, você tá linda. E ela sempre jogava assim a minha autoestima pro alto. Mas era uma coisa que pra mim era muito desafiadora, né? E eu era uma adolescente. Como mulher, isso é maior ainda, né? Porque você vai vendo assim um outro olhar. Você tem um outro olhar, né? E as mulheres, elas têm uma mania enorme de analisarem umas às outras. Então, às vezes,
você se sente mal não é nem porque algum homem não te olhou ou porque algum homem achou seu cabelo esquisito, mas porque outra mulher olhou pra você. Nossa, o que aconteceu com seu cabelo? Nossa, parece que você fez uma química que quebrou o cabelo. Então tem mulher que é muito assim, né? Infelizmente as mulheres têm isso de se autoanalisar, de se autoanalisar, não, na verdade, de analisar a outra, né? E de pré-julgar ali com o olhar. Então, às vezes isso é muito complicado, se você tem uma mancha na pele, se sua pele é mais arroxeada, né? Você falou de algumas mudanças, né? Vamos tentar listar essas mudanças. O cabelo, que tipo de mudanças acontecem por causa do lúpus, fisicamente falando? Fisicamente falando, o cabelo é algo que é muito real para a maioria das mulheres. Muito comum, né? A queda. As manchas na pele, sejam elas no rosto, atrás da orelha, pelo corpo, né? E também é algo que muitas vezes incomodam muitas mulheres, porque algumas manchas, inclusive, elas ficam como feridas mesmo, né? Então é algo que as pessoas olham assim. Vai lá pra endoderme, viram. Exatamente. No meu caso, até quando eu passava maquiagem era ruim pra mim, porque ficava aquela mancha cascuda que despelava assim. Então as pessoas olhavam pra mim e pensavam, será que ela tá com alguma coisa na pele, né? E era muito ruim assim. E é mais ruim ainda você ter que dar satisfação do que você tem. Eu acho que isso é pior ainda. Explicar assim. O que está acontecendo. Explicar, e as pessoas, entendi. Porque a maioria das pessoas perguntam pela curiosidade, não é porque elas se importam. Com certeza. Né? Então, assim, é complicado isso. Além disso, para algumas mulheres tem o fenômeno de Renault, né? Então, a pele fica realmente mais arroxeada, os dedos, assim, as unhas às vezes mais fracas ou escuras, algumas feridas na ponta dos dedos, o uso também de alguns medicamentos que traz aí essa situação do ganho de peso, do inchaço, ou muitas vezes da extrema magreza, né, que mexe muito com as mulheres. Então eu já tive pacientes que chegaram à obesidade com lúpus e pacientes que chegaram à anorexia, né? Então é um extremo muito grande. E eu acho que não é uma coisa tão física, mas que muitas vezes o cansaço excessivo, a fadiga, né, excessiva, as dores articulares, essa junção de coisas tornam o físico da mulher com a cara da doença. Então muitas vezes batida, né? Isso traz uma tristeza, isso traz uma coisa que você não quer passar maquiagem, que você não tá afim de falar com ninguém, de sorrir pra ninguém. E isso também mexe diretamente com a autoestima, né? Não, essas alterações, elas são tão fortes, né? Porque como você falou, além desses sintomas que às vezes aparecem, ainda tem aquela indisposição, né? Então você não tem nem força pra reagir, né? Pra falar, não, vou me cuidar. Agride tanto, né? O nosso físico e o nosso emocional também, que acaba atingindo diretamente a nossa autoestima, né? Parece bobagem, Lorena, parece até mentira para quem vê de fora, mas existem mulheres que não têm força para se maquiar. Não é nem que fala assim, doutora Alice, eu não quero me maquiar, ou eu não ligo para maquiagem. Mesmo. É força física. Para levantar da cama, passar um rímel. Sabe? Levantar da cama, tomar um banho, arrumar o cabelo como gosta, colocar uma roupa legal. Isso é real. Tem mulheres que não têm força para isso. Do tanto que que são afetadas pelo lúpus. Essas alterações físicas que a gente sofre, elas, na sua opinião, elas atingem de que forma, assim, a autoestima da mulher? De que maneira, né, assim, caminhando com o lúpus, né? Porque a mulher em si, ela já tem, assim, essa questão da autoestima, né? A mulher, eu acho que a gente é mais frágil, assim, um comentário incomoda, como você falou. Imagina, assim, associado com o lúpus. O que você acha? Qual que é o impacto disso, dessas mudanças pra mulher que tem lúpus?
Eu acho que alguns sentimentos são válidos nessa questão. Por exemplo, um primeiro sentimento, essa doença está me acabando. A gente pensa assim, né? Você se olha no espelho e fala, essa doença está me acabando. E você fica ali numa situação como se você fosse, de fato, uma vítima daquela situação. Um refém. Eu não tenho o que fazer. É como né? se fosse uma afirmação, né? Uma sentença. Exatamente. E um outro sentimento que vem muitas vezes é eu não me reconheço mais. Isso é muito comum. Porque a mulher tá tão ali mexida com tudo aquilo que ela... Cara, essa não sou eu. Quando eu perdi os meus cabelos, e aí vocês já viram várias vezes, quem me segue já viu várias vezes a foto da minha identidade. É outra mulher. É outra pessoa. Eu não me reconheço como aquela pessoa, apesar de que eu entendo que aquela Liz Helena ali da identidade fez parte do meu processo. Mas não sou eu. É outra. É outra pessoa. Mas sou eu. Sabe? Fez parte do meu processo. Você e outro mas processo, eu né? estava daquele jeito, mas eu não sou daquele jeito, entende? Quando eu falo que não sou eu, é nesse sentido. Porque muitas vezes você está com a pele manchada, você está com seus cabelos caindo, você está com dor, você está acima do peso e você se sente mal por isso, mas você precisa entender que você está assim. Essa não é você. E isso faz parte do seu processo. O meu rosto estava muito mais inchado, mas o meu rosto inchado não sou eu. Ou a nova Liz, não. É a forma como eu estou. Isso não quer dizer que eu não posso voltar a ser quem eu era. E também não quer dizer que eu não possa me aceitar de uma outra forma, entende? Então eu acho que além desse sentimento de você não se reconhecer, de você se sentir ali vítima, refém daquela situação, um outro pensamento que o lúpus e a autoestima geram, a baixa autoestima geram, é de muitas vezes ninguém vai me querer. Quem é que vai querer uma mulher doente? Eu pensei isso. Feia, né? Que a gente às vezes se sente feio, tipo, fiquei deformada, isso acabou Exato, comigo. exato. Ou de pensar assim, quem é que vai querer estar comigo doente? Quem é que vai querer esse resbarbo? Eu pensava exatamente assim. Sendo que, na verdade, eu não sou o lúpus. Então, quem quiser estar comigo vai estar por quem eu sou e não pelo diagnóstico Pela que eu Liz, tenho. não pelo lúpus. Exatamente. Então, assim, essas questões do lúpus e autoestima, elas mexem muito, assim. Eu acho que é uma coisa que atinge muito a autoestima, né? Ter o nosso diagnóstico. E aí é um grande desafio, Lorena. Porque ou você deixa isso te levar para um buraco, ou você aprende a lidar com essas situações e a fazer uma manutenção diária dessa autoestima. Isso é tão legal, eu acho tão importante a gente falar isso para mulheres, porque, assim, pelo menos eu lembro de mim, né? Isso, quando a gente está em crise, né? Eu, particularmente, graças a Deus, eu não tive manifestações, por exemplo, na pele, lesões cutâneas, eu não cheguei a ter. Mas eu sentia um cansaço e uma fadiga que é insuportável. Você não tem disposição para fazer absolutamente nada. Então, pra mim, só de levantar já era uma vitória. Maquiar, nem pensar. Tipo, o jeito que der eu vou aqui, porque era muito difícil ter essa disposição. Então, essa mulher lúpica que passa por isso, né, pode se identificar com essa nossa história, porque eu tenho certeza que quando a nossa autoestima ali, além de você já tá com a doença, já tá com os sintomas, já tá com as coisas, você ainda tá com a autoestima lá embaixo, você, como você falou, você entra naquele ambiente, né, de ladeira abaixo. Exatamente. Você entra no buraco. Ao mesmo tempo, eu não acho, Lori, que a mulher que ela tem lúpus, ela precisa ter um estereótipo, ela precisa ser de um jeito, porque, por exemplo, vão ter dias que a sua autoestima
vai estar tão boa que você vai falar, eu não quero é saber de maquiagem, eu tô nem aí. ótima, tô Maravilhosa. Vou sair na rua com os cabelos molhados, sem maquiagem, sabe? Tá tudo bem, sem a unha tá feita e tá tudo bem. Então, ter autoestima não é sinônimo de estar maquiada, com a unha feita, com o cabelo escovado. Não, isso não tem nada a ver, né? De passar um batom, não é isso. Não é isso. Mas é você se olhar no espelho e você gostar do que você tá vendo. Eu, por exemplo, eu tenho... para manutenção da minha autoestima, para mim, é muito bom estar com a unha feita. É muito bom estar maquiada. Sobrancelha feita. Com a sobrancelha feita. Você tá com a unha e com a sobrancelha feita? Acabou, amigo. Pra mim, eu não preciso de mais nada. Eu posso estar vestindo um trapo, sabe? Que eu tô maravilhosa. Que eu tô me achando. Não precisa nem estar maquiada. Mas cada mulher tem um jeito, né? De se sentir bem, de sentir que a sua autoestima tá ali sendo cuidada. Porque isso é uma área que a gente realmente precisa cuidar. Eu, por exemplo, tive a experiência recente, né? Do pós-parto. E no pós-parto são milhares de emoções. Então tinha dias que eu chorava, limpava as lágrimas, voltava a cuidar da minha filha, fazia um story, ia trabalhar, e assim é a vida. Atendi um paciente. Atendi um paciente. Essa é a realidade da vida, né? E a minha rede de apoio fez muita diferença nisso. Então teve um dia que minha irmã veio aqui e minha irmã mora em outro estado, mas ela deixou para tirar as férias dela próximo do nascimento da Laura para estar comigo nesse momento. E teve um dia que ela veio aqui, ela fez minha unha do pé. Lorena, no outro dia eu era outra mulher, não deu tempo de fazer a unha da mão, só deu tempo de fazer o pé. Tá ótimo. No outro dia eu amanheci, tirei os fios da sobrancelha que estavam a mais, pintei a unha da mão, eu já era outra mulher, de verdade. De verdade, passei uns 2 dias assim, sem chorar. Maravilhosa. Me sentindo muito bem, me sentindo que eu estava assim, cuidando de mim, sabe? Às vezes pra você, mulher que tá me vendo, deve falar, nossa, que futilidade, né? Que bobagem. Mas pra mim foi importante nesse momento. Uma unha do pé feita. Às vezes pra você isso não tem nada a ver. Às vezes você vai falar, doutora Elise, eu odeio fazer unha. Eu odeio salão, eu odeio fazer cabelo, mas eu gosto muito de tomar um bom banho. Eu gosto muito de passar um perfume, eu gosto muito de usar um creme, ou eu gosto muito de tirar um momento em que eu vou ler, em que eu vou trabalhar. Eu gosto muito de fazer um coque no meu cabelo, sabe? Eu gosto muito de usar esse estilo de roupa, e às vezes isso para você é a manutenção da sua autoestima, é você cuidar de você e tá tudo bem. Cada mulher tem o seu momento. Como cada uma faz, né? Exatamente. Queria que você desse uma dica para as mulheres. Como fazer para manter a autoestima com esse diagnóstico de lúpus? Olha, eu acho que essa manutenção da autoestima, que é esse cuidado diário, ele é muito necessário. E aí entra exatamente o que eu estava falando. Faça o que é importante para você. Se para você é importante acordar e passar um rímel, faça. Se para você um lápis de olho tá tudo bem, faça. Se para você é fazer um coque no seu cabelo, pentear o seu cabelo, ou estar limpo, ou estar bem, ou vestir certa roupa, faça isso. Faça algo que te faça se sentir bem e que te remeta a um autocuidado. Porque a autoestima é muito isso, é você se cuidar. É você saber que você não tá ali nas mãos de ninguém. Você não vai estar ali à espera de um elogio, você não vai estar ali à espera de alguém que venha cuidar de você. Você vai fazer por você. É a sua autoestima, né? É você fazer por você. Então, entenda qual é o seu gatilho de autocuidado, sabe? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ela não tem lúpus, mas é engraçado demais, porque ela acorda de manhã, põe a roupa da academia, porque ela gosta muito de malhar, e ela passa um brilho labial, um lápis no olho e fala, vamos lá agora faxinar a casa.
E é muito engraçado isso nela. Mas a autoestima dela é lá em cima. Por quê? Porque ela se sente ótima fazendo isso. Ela faz isso e já era. Pode fazer qualquer coisa. Ela faxina. Bora pra faxina. Ela faxina feliz e contente, sabe? E é muito engraçado. Uma vez ela gravou stories passando creme, fez depilação, se maquiou, passou perfume e falou, agora vamos lavar o banheiro. E tá tudo bem, entendeu? Assim, se é a forma que você se sente bem, faça isso. Mas a gente precisa se cuidar, de fato, né? A gente precisa ter esse momento. Então, assim, o que pra você é ser feminina? É pôr um vestido, né? É usar um salto alto, é usar um brinco, é usar uma bijuteria. Eu, por exemplo, tenho muitas alergias, então eu quase não uso brinco, pulseira, essas coisas. Tem mulheres que se sentem horríveis se não estão de brinco, que tem que usar brinco. Tem gente que nem lembra. Tem gente que nem lembra. Então, assim, usar uma bijuteria, pra mim, não é um sinônimo de que eu vou estar bem. Mas, por exemplo, tá com a unha feita, tá com a sobrancelha feita, é importante pra mim. Tá com o cabelo, pode não estar arrumado, mas tem que estar lavado. É importante pra mim. Então, cada mulher tem o seu gatilho, né? E uma dica que eu dou é, descubra o seu gatilho e comece a investir nisso. Comece a investir num tempo pra você. Desculpa. Porque nós, mulheres, temos uma tendência enorme de olhar pra tudo e todos, menos para nós mesmas, né? Então, se você é casada, sua tendência vai ser cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo. Se você tem filhos, é cuidar dos filhos. Ou se você profissionalmente é muito atolado, é cuidar da sua profissão. E você vai ali ficando, né? Vai ficando. Quando você vê, você se olha no espelho, você tá se sentindo super mal, né? E não tá gostando de nada do que você vê. E isso te leva lá pra baixo. Então, assim, no mínimo, não tá bem, mas faça algo que é bom pra você. Você pode não estar bem por conta de certas circunstâncias, de certas situações, mas você sabe que você tá ali com você. Você ser a sua própria aliada é essencial. Isso tem a ver com a sua autoestima. Fantástico. Porque quando você se sente bem fisicamente, ou emocionalmente, isso como consequência vem você olhar no seu espelho e falar assim, tá difícil, mas você vai conseguir. Isso é um momento, você vai vencer. Vamos lá, a gente vai vencer juntas. Sabe, eu falo esse nós vamos vencer juntas para as mulheres, porque é algo que de fato eu acredito e tenho como um propósito, mas várias vezes eu me olho no espelho e falo para mim mesma, nós vamos vencer juntas. Vai dar certo. Inclusive, nos meus momentos mais difíceis, por exemplo, na gestação, eu olhava para minha filha e falava para ela assim, nós vamos vencer juntas, Laura. Filha, nós vamos vencer juntas. No meu momento de amamentação, que é desafiador, eu falo, nós vamos vencer juntas, Liz, vai dar tudo certo. Eu falo para mim mesma, porque quando você tá com a sua autoestima no lugar, você consegue, inclusive, olhar para certas situações e saber que de dentro de você vai ter essa força necessária para você vencer os perrengues da vida, que acontecem, mulheres. A realidade é que todo dia vai ter um perrengue diferente para você ali passar por ele e lidar. E se você não tem autoestima para isso, a primeira coisa que você pensa é, eu não vou conseguir, eu não tenho forças, eu tô me sentindo mal, eu não sei o que fazer, é o fim da vida, eu não vejo luz no fim do túnel, e aí isso vai te colocando para baixo. Então a gente precisa cuidar da nossa autoestima. Então é muito bom a gente reforçar para essas mulheres que é possível sim ter autoestima e ter esse diagnóstico, né? Com certeza. É possível porque nós não somos o diagnóstico. Gostei muito disso que você falou. Nós não somos o lúpus, né? Nós não somos o diagnóstico. Nós tem o diagnóstico, mas nós não somos. E também é importante a gente valorizar e entender que são fases, são processos. Exatamente. Inclusive, para não estender muito, porque eu falo muito, eu já contei aqui um episódio e que eu vou repetir ele, que me lembra muito essa questão da autoestima.
Como as manchas na minha pele eram muito aparentes, uma vez um médico que me atendeu, ele chamou uma residente de dermatologia e falou assim, olha aqui, tô te chamando para você ver que essas manchas do rosto dela, e apontou assim pro meu rosto, essas manchas do rosto dela são as manchas do lúpus, quando ela tá em crise, ou seja, é como se ela estivesse virando um lobo. Quando eu ouvi aquilo, isso foi tão ruim para mim, eu me senti o lixo do lixo do lixo do lixo do lixo. Porque todas as vezes que eu olhava no espelho e via minhas manchas, Você lembrava daquilo? eu falava, eu tô me tornando um lobo. Isso me dava um negócio ruim, assim, sabe? Me fazia me sentir um negócio, assim, nossa, um nada. E aí, uma coisa que me indignou e que me fez tomar uma decisão para mudar completamente a história da minha vida, da minha saúde, foi quando o meu rosto estava tomado por essas manchas. E eu olhei para mim no espelho, me olhei e falei assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Porque eu fiquei com aquilo na cabeça e eu olhava para mim, eu tava vendo o lobo, eu não tava vendo a Liz. Ou seja, eu não tava vendo a Liz, eu tava vendo a doença. E foi quando aquilo me indignou no nível que eu falei assim, eu vou parar de dar importância a isso. Eu vou começar a cuidar da Liz. Porque eu tô dando muita importância ao lúpus, mas a Liz tá ficando. Então isso é muito necessário. Coloque o seu diagnóstico no lugar dele. Por mais que ele tenha um espaço grande na sua vida, que muitas vezes a gente não consegue controlar, você não é o seu diagnóstico. Isso é muito importante. Muito forte. Você não é o seu diagnóstico. Se você escolher aí um mantra, que esse seja o seu mantra. Eu não sou o meu diagnóstico. Para que você possa, de fato, viver os seus sonhos, viver a sua vida. E o lúpus, ele é uma consequência, é algo que você vai precisar lidar, é algo que você vai precisar cuidar, mas você é muito mais do que isso. E esse foi mais um podcast DL7. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Lorena Sena. E eu sou a doutora Liz Helena, nutricionista. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, de acompanhar os meus conteúdos. E vamos lá, nós vamos vencer juntas.